nós temos compartilhado desde o domingo passado uma palavra que eu creio que é para nós nesses dias. E hoje eu vou continuar falando a respeito do mesmo tema. E o texto base que eu tenho usado é 1 João capítulo 2, verso 15. 1 João 2, 15. Vamos ler todos juntos, com voz de trovão? 1, 2, 3 e... permanece eternamente. Fala comigo, eu sou aquele que faz a vontade de Deus. Por isso eu permaneço para sempre. Amém? E a vontade de Deus, o Senhor Jesus já disse, né? E a vontade de Deus é que creiais no Filho Cristo Jesus, né? O Senhor Jesus já disse que a vontade dele é essa, que você creia, tenha fé. Fala para o irmão que está ao seu lado, tem fé. Tenha fé, irmão. Aleluia. Então, quando João diz, irmãos, não ameis o mundo, né, ele não está falando ali da criação de Deus, o mundo como criação. Ele também não está falando da humanidade, porque a Bíblia diz, né, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse mundo aqui não é a humanidade, que está descrita em João 3,16. O mundo aqui é um sistema que eu comecei a contar para vocês domingo passado. Então, se você não ouviu a palavra de domingo passado, é importante você ouvi-la também. Eu espero que a transmissão esteja boa hoje, tudo certo, porque alguns cultos atrás deu errado, mas agora nós já endireitamos, porque quando a gente erra, a gente endireita o coração para caminhar da maneira correta. Amém? Aleluia. Então, quando João diz a respeito de não amar o mundo, ele está dizendo o quê? Desse sistema do mundo, que eu contei para vocês, que é como uma pirâmide. Se você puder colocar a imagem da pirâmide, é como uma pirâmide. O mundo é representado na Bíblia como uma pirâmide. Para você entender, fiz essa pirâmide aqui só para você ficar com a compreensão melhor, visual. Mas o mundo é representado por Babel, Sodoma e Egito. O pior tipo de mundo é Babel, que mais tarde vai se tornar a grande Babilônia e em Apocalipse então vai ser destruída, a Bíblia diz, pelo Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Então, o que é esse sistema? O que é isso que procura escravizar a sua vida? O que é isso que procura te fazer dependente? O que é isso que o tempo inteiro quer roubar o seu tempo? Isso se chama mundo. Eu não sei se você sabe, mas Deus, Ele é o Pai. Vocês estão aqui, gente? Fala bom dia. É só para saber se vocês estão aqui. Deus então é o... Preste atenção. Essa é a trindade de Deus. Deus é um Deus triuno. São 3 pessoas e é uma só também. Um só Deus, mas que se expressa através de 3 pessoas. Não pergunte ao pastor sobre isso, porque não tem como explicar o menor, explicar o maior. Só sei que é assim. E a Bíblia nos mostra claramente que o mundo está em oposição direta ao Pai. Porque o amor do mundo esfria o amor pelo Pai. Mas o amor de Deus também nos remove do mundo. O mundo então, nós vemos que está em oposição direta à pessoa do Pai. Já Satanás está em oposição direta à pessoa do Filho, Jesus Cristo. E a sua carne, a minha carne, está em oposição direta ao Espírito Santo. Por isso, o Espírito e a carne guerreiam. Com respeito ao diabo, já está resolvido.
ele está debaixo dos seus pés. O Senhor Jesus já resolveu esse problema. Graças a Deus. Com respeito à sua carne, o Espírito Santo está dentro de você. Ele está operando em você, te trazendo maturidade, crescimento para você parar de depender da carne. Mas com respeito ao mundo, o que te livra do mundo é o amor do Pai. Se você não aprender a meditar nesse amor, você não consegue parar de depender ou ser escravizado pelo mundo. Por quê? Se Deus te ama, Ele vai cuidar de você. Sim ou não? Mas o diabo o tempo inteiro quer que você duvide desse amor. Se o Senhor te ama, Ele vai te proteger. Pode andar de avião que Ele vai te proteger. Se o Senhor te ama, praga nenhuma chegará à sua casa. E se chegar, vai ser destruída pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se o Senhor te ama, filho, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Por quê? Pode ser que o diabo, o seu inimigo, né, ele tenha planejado uma arma, por isso ele forjou a arma, mas quando ela vai entrar em operação, Deus não permite que ela prospere. Então, o Senhor nos ama, e se Ele nos ama, o que é o mundo hoje? Nada. O problema é que nós esquecemos desse amor. O problema é que nós nos voltamos para as muitas atividades e coisas que nós temos que fazer. E no culto passado eu falei para você de Marta e Maria. Jesus repreendeu Marta, porque ela estava fazendo um monte de coisas, mas Maria não. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte é sentar e ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. O que vocês estão fazendo agora? Vocês, então, estão escolhendo a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Marta, por sua vez, andava atribulada, ansiosa, preocupada, estressada. E quando você está estressado, você fala o que não deve. Ela falou o que não deve para o Senhor Jesus, desrespeitou Ele. A anfitriã da casa desrespeitou o Senhor Jesus. Imagina um negócio desse. Por quê? Estava debaixo da influência do mundo. Porque o mundo é representado então pelo Egito. Egito significa o que, irmãos? Os irmãos que estiveram aqui no culto passado, pode deixa lá na pirâmide, depois a gente vai para o próximo. O que o Egito representa? É um tipo de mundo, mas o que significa Egito? Duplo estresse, ou duplos problemas dobrados. Todos aqueles que estão debaixo da influência do mundo, do Egito, ele está debaixo também de estresse. E o estresse é a causa da maioria das enfermidades desse mundo de hoje. Então o estresse, ele é vencido no Senhor Jesus, quando você sai debaixo dessa pirâmide. E a Bíblia nos mostra que o Egito prende o homem através da sobrevivência. Então o Egito é esse tipo de mundo, né? E ele prende o homem através da sobrevivência. Então o que ele faz? Ele coloca o homem no centro, dizendo: eu preciso garantir o meu sustento, eu preciso trabalhar, eu preciso proteger a minha família, eu preciso ter o controle, eu preciso estabilizar, eu preciso me satisfazer. O Egito então, a voz do Egito, você muitas vezes você não percebe, é essa, aonde você, ou seja, tudo depende de você. Tudo depende de você. Se é assim, filho, nós estamos tudo enrolados. Porque se tudo depender de nós estamos pobres e falidos, espiritualmente dizendo. Mas nós sabemos que tudo depende do Senhor. Tudo depende da maneira que o Senhor faz. Não depende de nós. A nossa parte é crer que Ele é poderoso para intervir em qualquer situação, nos guardar, nos abençoar, nos proteger. Então, o Egito, ele prende as pessoas. O Egito é a base da pirâmide, porque é a maneira que os homens entram em escravidão com o diabo, é através do Egito. Eu disse para vocês que o Egito, no culto passado eu disse isso, o Egito não é pecado trabalhar? Não, de forma alguma. Se você acha ainda que é pecado trabalhar, vá trabalhar. Então, é pecado ter segurança? Não, também não é. É pecado ter diversão? Ir lá na Disney? Algumas igrejas dizem que sim, que é do demônio.
Mas é pecado você ir nos parques de Orlando? Não. E é pecado você ter um momento de prazer? No sentido de assistir um filme bom, né, de comer uma comida boa? É pecado? De forma alguma. De forma alguma. Mas preste atenção. O que o Egito faz com o homem? Rouba o tempo dele para com Deus. Então o trabalho é pecado? Não. Mas domingo eu não vou cultuar o Senhor, porque eu tenho um trabalho. Ter proteção, segurança para minha família é pecado? De forma alguma. Mas aí eu resolvo mudar de cidade, porque ali é mais seguro. Estou andando mais uma vez de acordo com o quê? Com o mundo. Pastor, mas eu tenho que pensar na minha família, na segurança deles, no melhor para eles. Tem mesmo, mas pense dependendo do Senhor, porque Ele é a sua segurança. Percebe? Eu gosto desse exemplo. Já falei ele várias vezes para os discípulos que estão mais próximos. Pense você a maneira pelo qual o mundo te escraviza. Você chegou nesse país, ou você está começando a sua vida. E o que você mais precisa quando você está iniciando algo? Sustento, dinheiro, sim ou não? Aí, chega então o irmão aqui na igreja, acabou de chegar para morar aqui nessa cidade. Está sem trabalho, sem emprego. E ele fala o quê? Pastor, ora por mim. Estou precisando de trabalho, não estou tendo trabalho, acabei de mudar para cá. E aí então, claro que eu vou orar. Nós oramos pelo irmão. E ele arruma o trabalho. Só que no outro domingo ele não aparece. Por quê? Por causa do trabalho. Porque ele não aprendeu ainda que o sustento dele não é do seu esforço. O sustento dele é do Senhor. Honre o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas você percebe que isso aqui é um exemplo. Estou falando de você não, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo. Você percebe então que o irmão conseguiu a provisão. Está resolvido? Isso na vida dele? Está resolvido. E aí então ele aluga um quarto. Está morando num quarto. Mas depois, ele está ganhando um pouco mais, o que ele pensa? O que normalmente a gente pensaria, irmão? Só a verdade. Vou alugar um apartamento, uma casa, um lugar melhor. E se ele é casado, ele já está pensando nisso há muito tempo. Então ele aluga um lugar melhor. Mas para ele alugar um lugar melhor, ele vai ter que ter mais dinheiro para pagar. Você concorda comigo? Isso, ele vai precisar de mais tempo para fazer o quê? Para servir o trabalho. Isso quer dizer também que ele vai ter menos tempo para quem? Para Deus. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é a maneira pela qual o diabo escraviza as pessoas. E nada disso é pecado. E tem algum problema você querer morar no lugar melhor? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, ore para que o Senhor te dê isso. Ore, em nome de Jesus, Ele vai te dar. Então, depois disso, ele já tem a provisão, ele já tem um lugar melhor, mais seguro. Qual que é a próxima fase? Lazer. É quando então eu vou comprar um passe anual de algum dos parques. E pergunta, comprar um parque anual de algum dos parques é pecado, irmãos? Não, pelo amor de Deus, compre. Se você tem condição, compre. Mas o problema é quando que você vai usar isso. Domingo 5h30. Para ver os fogos. Para ficar lá e para já ver os fogos. Por quê? Durante a semana você está trabalhando, não tem como. Sábado é um descanso. É um dia de descanso. Mas domingo talvez, é o dia que eu talvez possa ir na praia. Né? Posso. Então eu negocio. A proposta de Deus, quando enviou Moisés, é o quê? Deixa meu povo ir, para que me celebre, ou me cultue, ou me faça uma festa no deserto. Preste culto a mim. Mas o diabo, o que ele fez? Negociou isso várias vezes. Primeiro ele impediu. Quando ele viu que ele não tinha condição de impedir mais, o que ele fez? Negociou com Moisés. Ele negociou o quê? Vá,
só os homens. Veja, começou a negociar. E com Deus não tem negócio, ou é, ou é. Não vai só os homens, vai os homens, as mulheres, os filhos, os rebanhos, meus recursos, tudo vai ser levado para cultuar o Senhor. Então quando você vier para o culto, não venha só o homem não. Venha todos, seus filhos, sua esposa. Eu estou te falando isso em amor. Segunda negociação dele. Pode ir, mas as crianças ficam. Depois pode ir, mas os recursos ou os rebanhos ficam. Então você percebe que o tempo inteiro ele está negociando. Para que você não preste culto ao Senhor. Para que você não declare quem é o seu Senhor. Para que você então fique preso, escravizado. Então no Egito nós vemos que tinha um povo lá, que era o povo de Deus, que estava sendo o quê? Escravizado. Isso é um alerta para mim e para você. Eu e você hoje somos o povo de Deus. Mas pode ser que nós sejamos tentados a ir para o Egito. A Bíblia diz a respeito de Abraão. Abraão, irmãos, você crê que ele é um homem de Deus? Ele não só é um homem de Deus, como ele é o pai da fé. Se ele é o pai da fé, é porque o homem é enfesado. Cheio de fé, viu? Só uma brincadeira. Ele é cheio de fé. Se ele é o pai da fé, é porque ele nos mostrou como que é ter fé. Então ele é um grande homem de Deus. Inclusive a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Mas mesmo um grande homem de Deus, caiu. A Bíblia diz que houve crise e fome na terra. O que aconteceu então, nesse momento, que houve crise e fome na terra? Abraão, ao invés de orar e falar, Senhor, é o Senhor que me colocou aqui nesse lugar. É o Senhor que me enviou para cá. É o Senhor que me escolheu para que eu vá para um lugar que o Senhor me mostraria. Eu já entendi isso, mas está tendo crise aqui. Eu oro então, Senhor, mediante a tua promessa, mediante a tua escolha, que o Senhor me abençoe nesse lugar. Ele fez isso? Não. A Bíblia fala que ele desceu para o Egito. Olha, nem a geografia bíblica está lá por um acaso. Porque Egito significa o mundo. Descer é ir para o lugar mais baixo. Quando Abraão resolveu depender do Egito, porque lá havia comida, ele desceu. Ele subiu os montes, os lugares altos para estar no Senhor? Não, ele desceu. Toda vez que você resolve ir para o mundo, você está descendo. Toda vez que você resolve depender do mundo, da sobrevivência que o mundo dá, da provisão que o mundo dá, do prazer que o mundo dá, da diversão que o mundo dá, quando você resolve depender dessas coisas, você está descendo. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Abraão combinou com a esposa dele. Esse combinado é um combinado interessante. Ele falou, olha, Sara, você já está aí com seus 70 anos, aproximadamente. Você é bonita demais. E os homens egípcios, quando verem você, vão querer me matar por sua causa. Imagina, irmão, 70 anos. Não tinha nem cirurgia plástica, nem botox. E a mulher era linda. E isso aconteceu mais de uma vez. E a Bíblia fala que ele combinou com ela o seguinte, ó, se perguntar que você é minha esposa, não fale que você é minha esposa. Você é minha irmã. A Bíblia diz então que ao chegar na imigração, ele mentiu. E lá o oficial de Faraó falou, quem é essa? Que mulher linda. As mulheres mais bonitas eram levadas para quem? Para o rei do Egito, Faraó. Ela foi então levada para Faraó. Agora veja que coisa terrível, irmãos. Abraão, homem de Deus, homem que tinha promessa de Deus, homem que tinha um destino, um propósito de Deus. O que ele fez? Dependeu do Egito. E quando ele depende do Egito, ele cai. Ele vai para o lugar baixo. Ele perde a família. Perdeu a esposa. Imagina o desespero desse homem. A Bíblia diz que Deus interveio. Deus entrou em cena. E disciplinou o Faraó. Mas você não fica injustiçado com um negócio desse, não? Quem que errou aqui nessa história?
Quem, irmãos? Abraão. Quem que está apanhando? Faraó. Não é estranho um negócio desse? Por quê? Porque Faraó representa Satanás. E quando ele quer te escravizar, Deus entra na história também. Disciplina, pune ele, vamos dizer assim. Mas te liberta do Egito. A Bíblia fala que apesar de Abraão ter descido para o Egito, ele não permaneceu lá. Uau! Homens de Deus podem até cair, mas não permanecem na queda. Eles se levantam e eles permanecem no propósito. Como que Deus propõe para Abraão, irmãos? Quando chama Abraão. Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Preste atenção, o Egito é a segurança, é a proteção, é a provisão. O que Deus está fazendo com Abraão agora? E Ele faz isso comigo, com você também. Quebrando a dependência do Egito. Quando Deus fala, sai da sua terra, sai da sua segurança. Sai do lugar da sua provisão, que você acha que é. Sai do meio da sua parentela, dos seus relacionamentos. Que se te acontecer algum problema, eles vão te ajudar. Sai desse lugar. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem segurança nessa história? Fala a verdade. Não dá um frio na barriga? Claro que dá. É a mesma coisa de você pegar e ir para o aeroporto, e Deus fala para você hoje, larga tudo, vai para o aeroporto. Como assim, Senhor? As coisas não são assim, Senhor. As coisas são com processos. Larga tudo e vai para o aeroporto. Aí você chega no aeroporto, e lá, uma pessoa usada por Deus fala, aqui é a passagem, para onde você vai. Aí você olha, e vê o destino. Mas até então, você nem sabe o destino, você só saiu. Para onde? Quem que falou? Por Irã, meu Deus. O Senhor tem compaixão. Preste atenção. Você percebe então que foi isso que o Senhor fez com Abraão. Fez com que ele andasse por fé, confiado apenas na promessa. E a promessa do Senhor continua para ele. De ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção. Veja, primeiro Deus quebra a pirâmide, depois Ele libera a bênção. Primeiro Deus quebra a pirâmide, liberando a promessa, e você que caminha pela fé, confiando na promessa, caminha em direção ao propósito de Deus. E o propósito de Deus, o destino final é, se tu uma bênção, de ti farei uma grande nação. Hoje eu e você somos chamados como filhos de Abraão, porque um homem resolveu quebrar a pirâmide do mundo, na sua vida. Porque um homem resolveu não depender do mundo, mas depender da promessa de Deus. Hoje eu e você estamos falando dele aqui. E somos filhos de Abraão. Veja. Você percebe que até grandes homens de Deus caíram nessa história. Do mundo, do Egito. Então nós temos que estar atentos. Porque o tempo inteiro o mundo quer roubar o seu tempo. Quer te distrair. Distrair do quê? Distrair de Deus, em última análise. Quer tirar o seu coração do Senhor. Por isso o mundo esfria. Toda vez que você tem contato com o mundo, o seu coração se esfria. Toda vez que você tem contato com o mundo, o seu coração fica frio. Por isso você precisa voltar-se para o Senhor, meditar no amor dele por você, relacionar-se com ele, porque seu coração aquece. E tem um detalhe, quando você ouve as palavras do Senhor Jesus, seu coração fica caudaloso. O que é isso, pastor? Queimando. Porque foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. Das águas quentes. Emaús significa águas quentes. Enquanto o Senhor falava com eles, a palavra diz, e nosso coração queimava. Por quê? Quando você ouve a palavra de Cristo, aonde você ouve? Nos cultos, nas células. Quando você ouve a palavra, a pregação de Cristo, seu coração queima. Então o primeiro tipo de mundo que nós vimos é o Egito. O Egito, como nós já sabemos, através do culto passado principalmente,
foi a ênfase o Egito, nós sabemos que o objetivo dele é escravizar o homem pelas necessidades. Você nunca deveria mover a sua vida por causa de necessidade. Você nunca deveria tomar decisões na sua vida por causa de necessidade. Se você é um homem e uma mulher de Deus, e eu creio que vocês são, você é movido por propósito. Você é movido pelo propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Você que concorda com Deus. Porque andarão dois juntos se não houver acordo. Não tem como você andar com Deus se não tem acordo com Ele. Ande com Ele de acordo com a sua vontade. E o propósito dele vai acontecer na sua vida. Vai se cumprir. Mas quando você resolve depender de você mesmo, você desce para o Egito. Dependa do Senhor. Então o Egito ele faz isso. O Egito ele quer roubar de você o tempo para cultuar o Senhor. Por quê? É no culto que você recebe a palavra. Aqui que a sua fé é gerada. E a sua fé é o que te faz ir lá para fora e vencer ou andar em vitória diante das circunstâncias. Então, nós vemos que o Egito é a base da pirâmide. O objetivo do Egito é segurança, provisão, prazer e diversão. Mas depois nós vamos para o centro da pirâmide, que é Sodoma. E o maior exemplo de um crente em Sodoma é Ló. Pastor, mas Ló era crente? Sim, Pedro, lá no Novo Testamento, chama ele de justo. Se é justo, é o quê? Crente, justificado. Por quê? O seu tio Abraão, a Bíblia fala que ele era justo também. E como que Abraão se tornou justo? Apenas o quê? Crendo no Senhor. Com certeza, Ló viu isso e também fez o quê? Creu. E a Bíblia o chama então de justo. Certo momento, a Bíblia fala que Ló e Abraão iam se separar. E Abraão falou, pode escolher Ló. E Ló, olhando as campinas do Jordão, viu que o pasto era verdinho. E foi em direção, então, à cidade de Sodoma. Mas ele não foi no mesmo dia. Ele foi aos poucos. Estão comigo, gente? Por quê? Você não cai debaixo da escravidão do mundo de uma vez. É aos poucos. A Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda aos poucos em direção a Sodoma. Até um dia que ele olhou assim e falou, nossa, eu estou dentro de Sodoma já. E a Bíblia nos mostra que ele não só estava dentro de Sodoma, mas como ele se tornou juiz em Sodoma. Que ele era um juiz às portas. Se envolveu. E era crente. A Bíblia diz a respeito de Sodoma, que o Senhor desceu, porque o pecado deles, o clamor do pecado deles tinha chegado ao céu. O Senhor desceu lá para ver. E Deus havia decidido destruir Sodoma. Por quê? O que Sodoma representa, irmãos? Sodoma representam algumas coisas. Primeira delas, imoralidade sexual. Segundo, pecados contra o corpo. Vícios, que é um pecado contra o corpo. Imoralidade sexual também é um pecado contra o corpo. Seu próprio corpo. Então você percebe que Sodoma representa esse ambiente, que nós temos que fugir dele. Um ambiente em que você talvez é atraído no seu corpo, você tem que fugir desse ambiente. Como que ele foi tirado de Sodoma? A Bíblia fala que os anjos entraram lá em Sodoma e tiraram ele. E os anjos falaram 3 coisas para Ló. Essas 3 coisas eu falo para você também hoje. Primeira coisa, saia. Essa foi a primeira coisa. Por quê? Deus não está reformando Sodoma. Deus vai destruir Sodoma. Esse mundo jaz no maligno. Deus não vai reformar esse mundo. Existe uma grande ilusão. Preste atenção, vou te falar isso aqui com muito amor. Existe uma grande ilusão na cabeça de muitos irmãos, que esse mundo aqui tem jeito, que nós podemos melhorar esse mundo. Mas eu
preciso te dizer, filho, sua esperança não é nesse mundo. Não olhe para esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Ele já está condenado, esse mundo. Está separado, entesourado para o fogo. Tudo que você vê aí fora vai passar pelo fogo, pelo juízo. Nós não, porque nós já passamos do juízo para a vida, diz as Escrituras. Então, não fique com essa esperança. Nossa, que se o fulano ganhar a eleição, vai ser muito melhor. Para com isso. Coloque a sua confiança só no Senhor. Porque mesmo que estiver ruim aonde você está, com o Senhor é o melhor. Pode estar ruim para os outros, para você o Senhor está na sua vida, Ele intervém, Ele age em seu favor. Você não depende de político, você não depende de circunstâncias, você depende do Senhor. Então, Sodoma é esse lugar. Sodoma é esse lugar onde escraviza o corpo, os sentidos. A Bíblia diz então que Deus falou para Ló, para ele sair, ou, aliás, fugir. Depois falou para ele não olhar para trás, nem a esposa. Depois falou para ele ir para os lugares altos. Mais uma vez, geografia bíblica não está aqui por um acaso. Até os relevos da Bíblia quer te ensinar algo. Lugar alto é o lugar que o Senhor assiste. É o lugar que o Senhor está. Ló estava no lugar baixo. E o anjo falou o que para ele? Vá para os lugares altos. Sai desses lugares baixos. Não olhe para trás. Vá para os lugares altos. Fuja. Saia. Porque Sodoma, você vence saindo. Não olhando para trás. Eu não sei se você sabe. O Senhor Jesus pregava. E tem uma pregação dele que é interessantíssima. É a menor pregação dele. É um versículo só. Imagina, eu chegar aqui domingo, no culto, e falar um versículo para você e ir embora. Você vai falar, esse pastor ficou doido. Ele que gosta tanto de falar, falou um versículo só. O que ele falou? O Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. E não falou mais nada. Ele só falou para você lembrar da mulher de Ló. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Não fique no saudosismo ou com saudade das coisas do mundo. Porque quem olha para trás fica paralisado como estátua de sal. É sal, mas perdeu a eficácia. É sal, mas não salga. Provavelmente a esposa de Ló, quando olhou para trás, ela pensou, nossa, minhas xícaras, minha bolsa, Hermès. E agora, o que vai acontecer? Meu sapato, fala o nome aí, amor. Louboutin. Louboutin ou Louboutin? Talvez ela olhou para trás, para todas essas coisas que são listas. Preste atenção. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas do mundo. Sabe, eu até te aconselho mais, nem fique lembrando daquele período que você era do mundo. Porque não tem nada a ver com você. Você morreu e nasceu de novo. Então não tem nada a ver com você, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então esse é o segundo tipo de mundo. É a segunda alegoria que o Senhor nos dá, a segunda imagem que o Senhor nos dá a respeito do mundo. O que é o mundo? Que é esse sistema. E tem um terceiro tipo. O terceiro tipo é Babel. Babel começa em Gênesis, com Nimrod. Viu, Wagner? Nimrod. É porque ele é da minha célula e a gente teve uma conversa a respeito de Nimrod. Então, começou Babel com Nimrod. O que o Nimrod queria fazer? A Bíblia fala que Nimrod era um grande caçador. Um homem célebre nos seus dias. Ele, um certo momento, ele decidiu. Ele falou, vamos construir uma torre que chegue até os céus. E aí você olha para isso e fala, mas o que tem isso a ver, pastor? O cara inventou o prédio, não existia prédio até então, ele foi e inventou, isso é uma coisa boa. Olha o tanto de prédio que tem hoje.
Mas o que isso tem a ver, irmão e irmã? Preste atenção. O Nimrod queria fazer o nome dele célebre. Tornemos o nosso nome célebre por causa da torre. A torre é um feito dos homens. Ele queria glória para si. Você já viu aquela história? Eu cheguei aqui tem 20 anos. Eu trabalhei muito. Eu ralei aqui. Mas olha só, tudo que eu tenho foi porque eu conquistei. Glória a mim. Loucura isso. Confusão. Porque se foi você vai ter que sustentar isso. Você não vai conseguir. Mas se for o Senhor, Ele sustenta. Então você vê que Babel começa com Nimrod, com o homem no centro. O esforço próprio, o esforço humano para conquistar as bênçãos altíssimas do Senhor. Caríssimas do Senhor. Só que ninguém contou para ele que ele é pobre demais para comprar as bênçãos de um Deus rico demais. Que também não tem nem vontade de vender. Porque ele não precisa vender nada. Porque ele tem tudo. Mas ele resolveu em Cristo Jesus te dar de graça. Ninguém pode dizer amém? Aleluia. De graça. Babel, mais tarde, se torna Babilônia. E Babilônia, então, nós vemos que tem um rei ali. O rei Nabucodonosor. Esse rei, em determinado momento, ele se auto-glorifica. Ele olha para a Babilônia, para o império, e fala: olha, eu com meu grande poder e meu braço, edifiquei para mim esse grande reino. Glória a mim. Quando ele fez isso, a Bíblia fala que naquele momento, ele perdeu a consciência. Foi morar com os animais. Seu pelo começou a crescer. E ele se tornou um animal. Assim viveu 7 anos, até o dia que ele olhou para cima e deu glória a Deus. Porque a Babilônia é vencida quando você dá glória a Deus. E aonde você dá glória a Deus? No culto. Quando você cultua o Senhor, você dá glória para Deus. Quando você vem cultuar o Senhor, você está dizendo: glória ao Senhor. Eu estou aqui para glorificar o teu nome. Eu não tenho mérito algum, glória humana nenhuma. A Bíblia fala, lá em Apocalipse, já não mais da Babilônia. A Bíblia fala da grande Babilônia. Por quê? É um tipo de mundo, ou um conceito de mundo bíblico, que cresceu, que evoluiu, que avançou. E nos últimos dias, então, nós vemos que em Apocalipse, o que vai estar regendo a terra é a Babilônia, a grande Babilônia. Aonde o homem é o centro. Aonde, acredito eu, e os estudiosos da palavra, o anticristo vai se manifestar, a besta vai se manifestar, é dentro desse sistema, chamado Grande Babilônia. Mas Jesus, em Apocalipse 19, a Bíblia nos mostra que Ele vai vir e destruir esse sistema, para a glória dEle. E a maneira que Ele vem é como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis por quê? Por causa dos reis desse mundo? Porque você e eu somos na presença de Deus como príncipes. Israel significa príncipe de Deus. Quem são os reis dos reis? E o Senhor e senhores do Senhor? Somos nós. Nós somos reis do rei, do grande rei. E Senhor do Senhor dos senhores. Somos dele. A Bíblia fala então que Babel representa algumas coisas. A influência de Babel vai representar algumas coisas na vida dos homens. A primeira delas é confusão. Porque quando Deus desceu, Ele confundiu a linguagem dos homens. Eles não conseguiam comunicar. A segunda delas é loucura. Nabucodonosor ficou louco. E a terceira delas é cativeiro. A Bíblia fala que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia.
Então, a terceira coisa, a terceira influência desse tipo de mundo na vida do crente é um cativeiro. Cativeiro não é escravidão. Cativeiro é só uma questão de quem é o seu Senhor. Você está sendo governado por quem? No nosso caso, a Bíblia chama o Senhor de Senhor e Salvador. Mas nós esquecemos do Senhor e só falamos dele o quê? Salvador. Mas o apóstolo Paulo, ao olhar para si, ele via ele como escravo de Cristo. Porque Cristo é o Senhor. Ele governa a minha vida. Então nós vemos que esses são os 3 tipos de mundo. Agora eu vou te dar 3 exemplos de homens de Deus que caíram. Na verdade, 2 deles caíram. O primeiro eu já falei, Abraão. Abraão caiu no momento de necessidade. Momentos de necessidade são momentos que você é tentado a ser levado para o mundo. É o momento que você diz que vai fazer algo, confiado em você mesmo. Segundo tipo é Demas. Talvez você nunca ouviu falar de Demas. Demas não é demônio, viu, irmãos? Demas era um discípulo, um irmão muito ativo na vida da igreja primitiva. Quem foi Demas? A Bíblia nos conta que Demas, eu não sei se tem uns versículos aqui. A Bíblia nos conta que Demas estava junto com Lucas. Lucas é quem escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, servindo o apóstolo Paulo. Então Demas estava com Paulo e com Lucas. Pergunto para você, se você tivesse ouvido pessoalmente as pregações do apóstolo Paulo ou as pregações de Lucas, você teria sido edificado? O que é isso? Se o apóstolo Paulo viesse aqui para pregar, eu vou te falar. Ele tem uma multidão de gente para ouvir. Demas andava com Paulo e com Lucas, mas não só com eles, andava com Marcos também. Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que provavelmente foi ditado por Pedro. Marcos, Lucas, o apóstolo Paulo, todos faziam parte da mesma equipe com Demas. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, ou seja, o mundo, nos deixou. Uau! O cara, irmãos, o cara viu gente sendo curada na frente dele. Viu o mover de Deus, as perseguições e os livramentos que Deus dá. Viu as igrejas sendo edificadas, crescendo, avançando. Mas porque amou o presente século, se distraiu, perdeu o propósito e voltou para o mundo. Meu Deus. Para você ver que o problema não é o pregador. O problema não é o pastor. Porque o pastor apóstolo Paulo, o que é isso? É o melhor dos pastores. Não estou falando de mim não, viu, irmãos? O apóstolo Paulo escreveu as cartas. Lucas é o cara. E ele não permaneceu, porque amou o presente século. Terceiro exemplo é o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha um foco, ele foi um homem resiliente, como um homem de Deus. Ele não se deixou levar pelo mundo. A Bíblia nos mostra que ele considerava a sua vida como, vou falar essa palavra para você entender, estrume. Refúgio significa estrume. Não considero a minha vida preciosa aos meus olhos, mas tudo que eu tenho é como estrume. Ou seja, não tem glória nenhuma. Apesar de fazer algumas coisas, não tem glória nenhuma. Eu considero tudo como perca. Você já pensou nisso? Você já considerou a sua vida como perca? Tudo que você tem como perca, por causa do propósito de Cristo na sua vida. Ele andava assim. Ele não olhava para si, se protegendo, nos momentos de desespero, correndo para depender do mundo. Não, ele voltava-se para o Senhor, dependia do Senhor, permanecia de acordo com o chamado da soberana vocação que ele tem em Cristo Jesus. Ele andava então de acordo com o propósito de Deus na vida dele. Ele então não recebeu a influência do mundo, nem desceu para o mundo. Abraão caiu, Demas foi embora, mas o apóstolo Paulo nos mostra que é o tipo de crente vencedor.
é aquele que, mesmo diante de circunstâncias contrárias, não cede para o mundo. Para encerrar, deixa eu ver quantas horas. Irmãos, o meu esboço de hoje tem 18 páginas. E eu resolvi não usar ele para o seu bem. Mas eu penso em compartilhar lá no grupo para você ler. Eu acho que vai edificar a sua vida. O último exemplo que eu quero dar é do Senhor Jesus. E aqui, quero falar para os batizandos hoje. Vocês que vão batizar. No dia que o Senhor Jesus foi batizar, a Bíblia fala que uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em qual eu tenho todo o meu prazer. Preste atenção. Jesus agora está com 30 anos, batizando. Ele já tinha feito algum milagre relatado na palavra? Não. Ele tinha começado o ministério dele? Também não. Então, sem obra alguma, sem nenhuma obra sequer, nenhuma boa obra diante de Deus, Deus estava falando o que para ele? Você é meu filho amado. Porque o Senhor te ama não pelo que você faz, mas por quem você é. E quem você é, qual é a sua identidade? Filho amado. A Bíblia fala que a partir desse momento o Espírito Santo levou ele para o deserto. Não foi o diabo que levou ele. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Para ser tentado. Meu Deus. A Bíblia fala que no final dos 40 dias, Satanás veio. Por que ele não veio no começo, irmãos? Porque o começo está forte. Satanás, ele é maligno e astuto. Ele espera momentos de fraqueza na sua vida para te tentar. Momentos que você talvez está passando por lutas longas, prolongadas. É nesse momento que ele vem te tentar. Ou depois que você recebe uma promessa de Deus, ou tem uma revelação do Senhor. É nesse momento que Satanás vem te tentar. Jesus recebeu uma promessa de Deus e uma revelação que ele era o quê? O Filho amado. A Bíblia diz então que Satanás agora vem tentar o Senhor. E vai tentar ele de quantas formas? Cadê os crentes vencedores? Vou perguntar de novo. Quantas formas? Mas vocês não vão falar todo mundo junto, não? Quantas formas? O mundo é definido por quantas formas? Aleluia, vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo. O diabo vai usar essa pirâmide agora. Isso eu nunca falei para ninguém. Uma revelação que o Senhor me deu esse final de semana. Veja. O diabo vai usar essa pirâmide agora. A primeira parte da pirâmide, né, sobrevivência. Alimento, comida, provisão. O diabo chega no Senhor Jesus e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, usa da sua força. Usa do seu braço para liberar provisão sobre a sua vida. A base da pirâmide, Egito. Tentou o Senhor com o Egito. Senhor, como que ele venceu essa tentação do mundo? Porque, eu não sei se você está percebendo, o diabo, ele só está usando o artifício. O artifício é o mundo para tentar. Ele está usando o artifício para tentar. Para prender o Senhor Jesus. Jesus falou o que para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus tinha ouvido 40 dias antes. Qual palavra? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus ficou com essa palavra, e por ela viveu. E por ela começou o ministério, confiado nesta palavra. Você vence o mundo quando você confia na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Você vence o Egito quando você crê na promessa de Deus sobre a sua vida. Assim foi Abraão. Abraão creu na promessa, apesar de ter caído, ele se levantou e continuou crendo. E quando creu, possuiu a promessa também. E venceu o mundo. Segundo tipo, segundo momento que Satanás vem tentar o Senhor.
ele diz algo. Na verdade, ele leva o Senhor para um alto lugar, um pináculo do templo. Pináculo do templo é o lugar alto que tinha lá no templo. E fala para ele: olha, lança-te daqui, porque está escrito. Agora ele está tentando com a palavra. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Preste atenção. Sodoma é pecados contra o corpo. Sodoma representa pecados contra o corpo. Moralidade sexual, vícios, pecados contra o corpo, que leva ao quê? A morte. Suicídio, morte. O que o diabo está falando para o Senhor? Lança-te daqui. Ou seja, destrói o seu corpo. Mas, saiba, que a palavra de Deus, né, diz que o Senhor vai te guardar. Como que ele venceu ou resistiu o diabo? Também está escrito. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Porque a hora que os pensamentos malignos vier como setas, você rebate, não fique calado. Crente calado é crente oprimido. Você devia falar amém todo culto. Quando você sabe as escrituras, você vai se posicionar. Porque o mundo espiritual não é neutro. Preste atenção. É só uma criança. Preste atenção, olha aqui. O mundo espiritual não é neutro, você tem que se posicionar. Jesus posicionou mais uma vez e disse o quê? Também está escrito o quê? Alguém lembra? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar o Senhor? É ficar querendo provar a Deus. Provar a Deus. Não precisa, o Senhor é fiel. Você não precisa ficar provando Ele. Ele é perfeito, fiel, soberano, Senhor. Quem somos nós para provar a Deus? A única vez que o Senhor fala para você provar Ele é provar e ver de que o Senhor é bom. O provar aqui não é de experimentar. Provar aqui é de você, como você chupar uma laranja, né? Degustar. Não de testar. Você vê que o Senhor venceu Sodoma. Venceu os pecados contra o corpo. Agora, por último, o que o diabo apresenta para Jesus? Se prostrado, me adorares, te darei o quê? Todos os reinos deste mundo. Babel representa os reinos deste mundo. A glória do homem, que é dada por Satanás. Por que ele está falando que ele ia dar? Porque Adão, quando pecou, deu para ele. Era dele. Mas Jesus, ao rejeitar, tomou das mãos dele também. Jesus responde ele como? Alguém lembra? Só ao Senhor fará o quê? Adorarás. E a Ele prestarás o quê? Prestarás o quê? Você não sente falta de um monte de irmão que está saindo prestar culto aqui hoje? Podia ligar para eles. Falar para eles: irmãos, é tempo de adorar o Senhor e prestar culto. Preste atenção. Como que o Senhor venceu essa proposta do diabo? Adorando e prestando culto. Adorando e prestando culto. O que é a glória do homem? A glória do homem é querer governar, reino. Querer ter o seu nome célebre. Mas Jesus rejeitou toda a glória humana. E falou naquele momento: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E a Ele prestarás culto. Preste atenção. Isso aqui é só um plus. Lembrei disso agora. O Senhor Jesus está citando um texto, se eu não me engano, de Deuteronômio. Lá no texto original, ele está dizendo: somente ao Senhor temerás e a Ele prestarás culto. Só ao Senhor temerás. O que é temer a Deus? Adorar. Então, quando você que teme a Deus, em outras palavras, você adora a Deus.
Temer a Deus significa adorar a Deus, não ter medo de Deus. Prestar culto é declarar quem de fato é o seu Senhor. Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui, rapidamente. Para encerrar aqui, irmãos, gostaria que você ficasse de pé agora. Para encerrar, eu acho que hoje é o dia de você dizer não para o mundo e sim para Deus. Creio que hoje é o dia de você falar: Senhor, eu não dependo de mim, eu não dependo da segurança do mundo, eu não dependo da provisão do mundo, eu dependo unicamente do Senhor. O mundo não me escraviza, porque todo aquele que é nascido de Deus venceu o mundo. Venceu o mundo. Quantos aqui foram nascidos de Deus? Se você ainda não foi nascido de Deus, eu preciso te dizer, esse é um negócio. Não tem outro negócio maior do que esse. Ser nascido de Deus é que é um negócio. Ser nascido de pai e mãe tem os seus privilégios, mas ser nascido de Deus, esse é o negócio do céu. E todo aquele que é nascido de Deus, vence a pirâmide. Todo aquele que é nascido de Deus, vence Babel, Sodoma e Egito. Então, se você é nascido de Deus, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e fala para o Senhor: Senhor, eu não dependo da minha provisão, a provisão que o mundo dá. Eu não dependo de mim mesmo, não dependo das coisas do mundo, não dependo das circunstâncias do mundo, eu dependo do Senhor. Eu não vivo baseado nas necessidades, escravizado pelas necessidades. Oh Senhor, eu vivo confiante no Senhor. No Senhor, eu não decido a minha vida baseada em necessidades, eu decido a minha vida baseada no propósito que o Senhor tem para mim, no propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida, na igreja local, no propósito que o Senhor me deu aqui nessa terra. Sim, Senhor, é de acordo com a Tua vontade que eu defino a minha vida. Senhor Jesus, eu digo não hoje para o Egito, eu digo não hoje para Sodoma, eu digo não hoje para Babel, e digo sim para o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, faz de nós homens de fé, Pai, homens que andam na plenitude de Cristo, homens que servem ao Senhor, que priorizam ao Senhor, em nome de Jesus, que priorizam cultuar o Senhor, priorizam estar, ó Pai, debaixo da Tua vontade, andar de acordo com a Tua vontade. Sim, Senhor, Pai, mexe no nosso coração hoje, transforma-nos hoje, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Senhor Jesus, eu creio que eu vou viver a Tua vontade aqui nessa terra, de acordo com ela, vou caminhar rumo ao propósito que o Senhor tem para mim, e eu declaro que só ao Senhor eu adorarei e prestarei culto. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Toda vez que você ficar tentado em negociar o seu tempo com as coisas de Deus, saiba que o mundo está querendo te influenciar. Aprenda a dizer não. Filhos maduros falam não. Filhos maduros falam não. Pode subir. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra que Deus me deu desde a hora que eu cheguei aqui, e eu sinto que esse é o tempo. Há uns 6 anos nós temos uma aliança com Deus, e eu tenho certeza, se Deus te enviou para cá, Paulo, você e toda a sua família, é porque Deus ama muito essa cidade. E se você veio para cá, ou se você é daqui também, é porque Deus ama muito você. Você faz parte do propósito de tudo aquilo que Ele vai fazer nessa cidade. E
tudo aquilo que Deus faz, Ele se compromete. Tudo aquilo que Deus fala, toda vez que Deus envia alguém, toda vez que Deus direciona alguém para algo, Ele está extremamente comprometido com aquilo que Ele vai fazer. É interessante que quando Ele chama Abraão em Gênesis 12, você falou até o versículo 2, né? O versículo que eu ia falar é o versículo 3. Quando Ele vira para Abraão e fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu quero te dizer uma coisa: essa cidade é abençoada por sua causa. Essa cidade é abençoada por você estar aqui. Você e a sua família, você é um referente. Levanta sua mão, eu quero que você receba no seu espírito isso hoje. Que você entenda que você é um profeta de Deus nessa cidade. Você é um homem de Deus enviado para essa cidade. Essa cidade é abençoada por sua causa. E Deus se compromete tanto com isso que quando chega na frente, no capítulo 18, versículo 17, Deus resolve destruir Sodoma. Só que Deus, Ele lembra que Ele já tinha dado uma palavra para Abraão, que através de Abraão, todas as cidades e todas as nações seriam abençoadas. Ele fala: eu não posso destruir Sodoma sem antes conversar com Abraão. E Ele chega na Abraão e fala: Abraão, eu vou destruir. Por quê? Porque ele estava comprometido com aquilo que Ele falou. Sabe, Deus está comprometido com você. Sabe, aonde você plantar a planta dos seus pés, o Senhor está com você. Cada oração que você faz nessa cidade, sabe, todo o propósito, o menor propósito de Deus é uma cidade. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minha testemunha em toda a Judeia, Samaria, Miami, Boca Raton e Porto São Lúcio, aonde o Senhor te plantar, aonde o Senhor te enviar. Por isso, seja cheio do Espírito. Não é na força do seu braço, não é nas suas convicções, não hoje por aquilo que você está vendo hoje. Abraão até aquele momento não tinha construído nada, não tinha visto nada, mas porque o Senhor tinha liberado uma palavra sobre ele. Deus não destruiu Sodoma antes de consultar Abraão. Aleluia! Eu te abençoo, declaro que você é sal e vai salgar essa terra. Você é sal e vai curar essa terra. Você é sal e vai resplandecer a luz de Deus sobre esse lugar. O Espírito Santo vai te guiar em todos os seus passos. Eu declaro que o Senhor vai gerar uma intercessão, como gerou no coração de Abraão. Ele vai gerar um clamor que vai te incomodar, vai te levar a orar todos os dias. Eu oro para que um fogo de Deus, Ele venha e incendeie o seu coração de uma forma que você não viva mais baseado nos pilares do mundo, mas eu declaro que o reino do Senhor é estabelecido sobre a sua vida, o reino do Senhor é estabelecido sobre a sua casa, o reino de Deus é estabelecido sobre a sua família, o reino de Deus é plantado sobre você. Seja sarado nessa noite em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Todo o passado, todas as frustrações, todo o medo do passado fica no mar de esquecimento em nome de Jesus. Deus coloca diante de cada um de vocês um novo e vivo caminho. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Seus olhos sejam abertos para que você possa ver cada um dos planos, cada um dos sonhos de Deus para essa cidade. Declaro que é um tempo de visões, olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sempre pronto a corresponder com aquilo que o Espírito Santo tem falado e com aquilo que Ele vai fazer e já está fazendo em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar glória a Deus? Aleluia.